Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Hoje é dia de cobertura de evento e na parte da manhã nós vamos estar cobrindo um evento do Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, que vamos tocar num assunto bastante importante que precisa ser discutido, que é a questão do arcabouço fiscal, né? Um tema que está sendo bastante polêmico aí entre a esquerda. Uns são críticos, como eu, por exemplo, que é uma que acho que é uma nova versão do teto de gastos aí do Temer e do Bolsonaro. Outros acham que não. E vamos ver aí o que o Partido Comunista Brasileiro, né, tem a dizer sobre esse tema. Então, fique aí com a gente e acompanhem como que foi aí este evento. Eu estou aqui com o Zani, da unidade classista do PCB. Zani, qual que deve ser a postura, né, dos comunistas perante o arcabouço fiscal? Bom, o arcabouço fiscal como mais uma política de austeridade, né, colocada como uma forma de você segurar a economia através de uma regra, né, que limite mais uma vez o orçamento, definitivamente é uma regra que os comunistas têm que ter em mente e observarem como que essa regra vem com um intuito específico de você quebrar o teto, né, da saúde, o teto da educação constitucional, né, e a posição que a gente tem que ter em relação ao processo de austeridade, na verdade, é a posição que a gente tem desde sempre em relação à própria lei de responsabilidade fiscal, que já foi feita na década de 90, com o próprio teto de gastos, que é a não necessidade, né, de você dar espaço para o liberalismo e para o rentismo contra as políticas sociais no Brasil. Então, definitivamente, a gente tem que ter uma posição que é uma posição para ultrapassar qualquer forma de limitação dos gastos públicos em benefício da iniciativa privada, em benefício do capital financeiro, em benefício do patronado e contra, né, a classe trabalhadora como um todo. Alguns setores, né, petistas vêm falando que esse arcabouço fiscal é necessário aí para uma suposta governabilidade, né? O que você acha sobre esse argumento? É um argumento velho, né? O argumento da governabilidade é o argumento de que, na verdade, é uma sinalização para o mercado, né? Não ficar tão chateado com o governo Lula no presente momento, não ficar tão chateado com o ministro da Fazenda, que é o Haddad, né? Mas a verdade é que a governabilidade nada mais é do que botar para segundo plano as políticas para a classe trabalhadora, as políticas que são políticas que visam o combate à desigualdade real, né, pelo salário, pelo sistema único de saúde, pelo sistema único de assistência social, né, a favor do rentismo, né? Então, na verdade, a governabilidade é uma governabilidade especificamente para o mercado, não a governabilidade para os trabalhadores. E, bom, se falou tanto na campanha, em todo momento, que quem tem fome tem pressa, mas aparentemente a pressa pode aguardar um pouco mais o arcabouço fiscal, né, limitar mais uma vez o orçamento público no Brasil. E aí cabe a pergunta, né? É possível para governar para todo mundo, né? Como o PT fala que faz, ou você acha que não? Não, definitivamente governar para todo mundo tem que se pensar quem é o todo mundo, né? Se todo mundo é a Faria Lima, como é uma parte considerável das pessoas que estão no Ministério da Fazenda nesse exato momento, né? Como por exemplo o Galípolo, né? Que é secretário executivo da Fazenda ali, que está fazendo essa intermediação direto com a Faria Lima, então não é todo mundo, né? Governar para o mercado é governar para o mercado, né? Governar para a classe trabalhadora é governar para a classe trabalhadora, né? Para o poder popular, a construção do poder popular definitivamente também não é uma forma de governar para todo mundo, né, nesses termos, né, da minoria que é o mercado brasileiro. Então, assim, não tem como governar para todo mundo. Você vai sempre escolher alguém que vai se dar bem no meio desse processo e vai falar que governar para todo mundo é só uma forma de escamotear a verdadeira questão que é a luta de classes, né, do patronado querendo precarizar cada vez mais a vida do trabalhador em prol do aumento da lucratividade ou até mesmo só do rentismo ou, no caso, né, da especulação. E para a gente finalizar, se discute muito, né, de que o país não tem dinheiro, né? É verdade essa afirmação? E como fazer para que o país, né, tenha dinheiro? Eu acho que dinheiro é uma
dinheiro é só um meio, né, na verdade, de você fazer a troca ali, né? A grande questão mesmo é que a gente tem que ter um parque industrial forte, a gente tem que ter uma autonomia de produção própria. Acho que o processo da pandemia demonstra muito bem isso, né? No auge da pandemia, quando você tem a possibilidade de você poder vacinar a parte considerável da população brasileira, o parque industrial brasileiro não tem capacidade de produzir seringa, né? Então, assim, se a gente está falando de um país que seja um país soberano, que seja um país autônomo, que é um país como o nosso, que tem uma quantidade absurda de minérios, uma quantidade absurda de recursos naturais, a gente tem que avançar na industrialização e avançar na complexificação do nosso parque industrial, porque senão é isso, né? Vamos continuar sendo um país dependente, um país do futuro, um futuro que nunca chega, né? O famoso país que a gente quer, mas que a gente nunca alcança. Então é isso aí, muito obrigado. Obrigado, queria agradecer aí pelo bate-papo aí. Olá, eu estou aqui com a Bruna Gomes, está o JC aí de São José. Bruna, como que esse arcabouço fiscal atinge a juventude? Bom, o arcabouço fiscal, ele vai atingir a juventude tanto na questão de moradias quanto na questão educacional. Ela vai limitar o investimento dentro da educação e o projeto do novo ensino médio ele tem uma grande ligação com isso também, né? Porque você vai estar criando jovens desde o início da sua carreira a procurarem empregos uberizados e precarizados e isso vai afetar muito a juventude nesse sentido. Certo. E como que anda as mobilizações, né? A luta contra o ensino médio, contra o novo ensino médio, né? Aqui em São José? Bom, aqui a gente anda bem ativo, a gente vai ter um ato também agora no dia 12 de maio. Nós já realizamos vários atos na Afonso Pena para chamar a juventude. Nós conseguimos, no mês passado, fazer com que o governo Lula tivesse pausado esse projeto, mas infelizmente ele acabou dando andamento falando que ele só faria algumas alterações, né? Mas nós ainda estamos lutando, ainda estamos fazendo muitas movimentações, muitas panfletagens para instigar a juventude a lutar contra esse tipo de sistema. E dentro das universidades também nós conseguimos, ontem mesmo nós tivemos a notícia que a gente conseguiu o JC, na votação da eleição lá na Unifesp, da UJC, a vitória da UJC. E isso foi muito bom pra gente também. Acho que é isso. Certo. Para a gente finalizar aqui, em relação ao governo Lula, né? O que você avalia aí sobre o governo que não quer revogar o novo ensino médio? Bom, isso é um grande problema, porque depois da aprovação desse projeto, a gente vai ter uma luta muito grande, porque a gente vai ter que recuperar essa juventude que vai ter perdido boa parte do conhecimento que elas poderiam ter aprendido, né? Isso daí, na verdade, é um retrocesso, esse projeto ele é um retrocesso para todo o Brasil. Nós esperamos que ele não seja aprovado, porque isso vai causar grandes problemas nas futuras gerações. Então é isso aí, muito obrigado. Muito obrigada. Eu estou aqui com o Vitor do PCB. Vitor, qual que é o balanço da atividade de hoje? Bom, camarada, primeiro agradecer a presença aí, dar um salve para todo mundo que vai escutar, assistir depois. Vou dizer que o saldo é muito positivo para a gente. Várias pessoas que não são organizadas no partido vieram aqui prestigiar a atividade, saber como que é o debate dos comunistas em relação a isso e saber sobre o que está se passando pelo país, né? O saldo é importante tanto para quem está de fora e que não é organizado no Brasil, mas também para a gente que é do PCB, para a gente poder ouvir outros camaradas que vêm de fora, que têm outras experiências, que é da assistência social, como é o caso do Zamiliano, que tem um conhecimento próprio sobre a relação com a assistência e com relação à responsabilidade social e à responsabilidade fiscal, no caso, que é uma irresponsabilidade. Eu acho que o saldo é positivo nesse sentido. Certo. E qual que é a importância de fazer esse debate dentro da esquerda, uma vez que, né, a gente sabe que o próprio petismo, né, ou apoia ou vacila em relação a esse tema? É importante em vários sentidos, né? O primeiro é que, com a população fragilizada, com a população, com a sua maior parte em situação de emprego informal, com 33 milhões de pessoas passando fome, e aquele discurso que o governo fazia antes da eleição, de que primeiro a gente precisa pensar que o povo não tem comida, ainda está em jogo, né? Esse debate, a questão do arcabouço fiscal, do teto de gastos, da austeridade,
é um debate em que coloca essa perspectiva, mantendo ela nos mesmos traços, ainda que você tenha algumas reduções. O nosso povo não está vendo a comida chegar na mesa, nosso povo não está vendo o emprego se formalizar, nosso povo não está vendo as suas condições avançarem muito mais do que já foi algum dia. Né? Então, isso é fundamental do ponto de vista da organização da classe. Se a gente tem uma classe trabalhadora empregada, com seus direitos garantidos, alimentada, com o mínimo de saúde, é uma classe trabalhadora disposta a lutar por mais, não pelo básico, não pelo mínimo do mínimo. É um debate fundamental do ponto de vista que o governo está cometendo um estelionato eleitoral, quando diz que ia revogar as reformas, as contra-reformas. E até agora não, o governo está propondo uma reforma, um novo teto de gastos, sem mesmo essa discussão ter passado pelo Congresso. O Congresso não vai precisar nem rebaixar, ou vai rebaixar ainda mais um projeto que já é rebaixado. Então, é o nosso dever estar na conjuntura para fazer esse debate e não ficar pautando o mínimo, mas sim fazer com que a nossa classe se fortaleça, veja o que está acontecendo, por que a gente come menos, por que a gente come insuficientemente, por que a gente estuda pouco, por que nossas escolas estão caindo aos pedaços, por que tem reforma do ensino médio, porque tem uma série de coisas que colocam o nosso povo de joelhos. E isso é fundamental para que a gente possa enfrentar os próximos períodos de eleições. Se a gente pensa que um governo que é progressista, de esquerda, é incapaz de resolver as necessidades básicas do povo, justamente porque seu projeto econômico é insuficiente, esse governo vai perder a próxima eleição. Esse campo vai perder a próxima eleição, porque vai ser apresentada uma falsa resposta para um outro campo, para o campo da extrema-direita, que não, eles não fizeram nada e a gente vai fazer agora tudo que eles não fizeram, e não importa, porque o povo está vendo na prática que nada vem sendo feito. E é isso, né? A gente tem uma figura que é o Lula, que já declarou que não será candidato na próxima eleição. Essa figura rebaixa o campo da esquerda com o seu programa ou com os seus ministros, e a gente não tem capacidade de enfrentar numa próxima eleição. Então, fazer esse debate, pressionar o governo para que essas pautas avancem, é justamente fortalecer o campo de esquerda para as próximas eleições enfrentar o fascismo, não vier com um discurso fácil de que, não, eles não fizeram nada, vocês continuam na miséria e a gente vai fazer o que vocês precisam agora. E perante isso, para a gente finalizar, qual que é a importância de uma saída independente aí nas lutas, né? Uma vez que o governo está ligado aí com um monte de setores aí da burguesia? É importante para que a classe não ache que somos todos a mesma coisa, né? Que a gente está de mão dada com os empresários, com a burguesia, com os patrões. Não, nós somos uma fração independente, nós somos um pedaço independente que precisa dizer para a classe trabalhadora que a classe trabalhadora é independente porque é ela quem tudo produz dentro da perspectiva do capitalismo e é ela que precisa ficar com toda a riqueza. É fundamental para a gente se diferenciar de quem são os adversários políticos. Para dizer, olha, nós temos uma proposta radical, né? Nós precisamos mudar tudo isso que está aí. E não o que eles dizem, não o que a extrema-direita diz e nem o que a esquerda liberal vai dizer que olha, é isso que faltou. Não, nós temos que apresentar uma proposta, uma alternativa que rompa com todas as estruturas. Já foi tentado de tudo nesse país. Reforma liberal, reforma neoliberal, uma esquerda progressista, golpes, extrema-direita, menos uma revolução. Então, se colocar como independente é mostrar para uma classe que, olha, só falta uma alternativa para esse país poder se desenvolver e para que a gente possa viver nossas vidas em paz. Uma revolução socialista. Então é isso aí, fica aí o recado do Vitor, um forte abraço, muito obrigado, Vitor. Valeu, gente, um abraço, até a próxima.